Boa noite, irmãos. Pai de luz na vida de cada um e com Jesus sempre à frente. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de julho e é a noite do tema livre. E o título do tema hoje é O que é Espírita? O que é ser espírita? E o tema de hoje ele foi proposto pelo nosso irmão Sérgio, mas é também uma pergunta que é feita rotineiramente a mim, e eu acredito que a muitos de nós. Tem muitas pessoas que perguntam qual é a diferença entre ser espírita e ser espírita. E inclusive, quando eu estava na faculdade, e é onde a maioria eram protestantes, e eles queriam muito saber, né? Eles aproveitavam a oportunidade para perguntar. Eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva de como iniciou-se a minha vida doutrinária na Casa Espírita. É bem rápido, mas é importante para que a gente possa contextualizar o tema de hoje. Bom, eu fui em busca da Casa Espírita justamente porque eu já não tinha mais esperança de encontrar uma solução para as coisas que aconteciam comigo. Eram muitos pesadelos, visões de espíritos quase que o tempo todo, pressentimentos que realmente aconteciam e concretizavam de tal forma que me assustavam. Então, eu já tinha ido em todas as vertentes religiosas, do terreiro até a igreja protestante. E ninguém me explicava com exatidão o que é que estava acontecendo comigo. Então, um dia fui convidado para ir a uma palestra pública do Centro Espírita e fui morrendo de medo. Isso acontece muito, né? Porque o que mais as outras religiões dizem que é uma coisa do demônio. Então eu imaginava que lá na Casa Espírita era o que eu ia encontrar. Mas não foi assim. Graças a Deus não foi assim. E quando adentrei a Casa Espírita, e lá eu vi as respostas aos meus questionamentos, as minhas perguntas. Então eu digo, é aqui exatamente aonde eu estava procurando. E comecei a frequentar a Casa Espírita. Lá encontrei a cura para os meus males, porque a maioria dos nossos males são espirituais. Encontrei as respostas e resolvi continuar indo. E o que acontece? Lá também, quando nós chegamos na Casa Espírita, que nós somos atendidos, somos acolhidos, muitas vezes nós temos que aqueles espíritas, eles são anjos, eles têm dons e que podem fazer milagres. E não é verdade. E não é assim que, além de ter encontrado o meu lugar, eu também percebi que eu estava ali de frente a pessoas iguaizinhas a mim, cheias de problemas, cheias de dívidas de outras existências, muitas vezes sentindo raiva, mágoa, muitas vezes vontade de xingar. Inclusive dizem que no umbral
que é o purgatório que os católicos falam, tem mais espírita do que outro tipo de gente. Então isso foi importante saber, porque eu sabia que eu estava entrando num lugar e que eles iam me entender, e eu estava entendendo muito bem eles. E o que faz com que muitas vezes os espíritas errem mais do que os outros. Porque os espíritas, nós espíritas trabalhadores, no momento em que começamos a estudar a doutrina, ter o conhecimento básico, principalmente, nós sabemos o que fazer. Nós aprendemos o caminho. Porque Jesus é o nosso norte, é o nosso modelo de guia. Então nós sabemos exatamente como alcançar a felicidade, como nos melhorar, mas a maioria de nós não fazem nada. Então por isso que muitas vezes erramos mais até do que outras pessoas, né? Então o Espiritismo é a doutrina consoladora que Jesus disse que iria trazer um consolador e que tem um objetivo maior, é transformar aquele que deseja trabalhar na seara de Cristo em pessoas do bem, pessoas de bem. E aí nós podemos observar que existem poucos números de pessoas trabalhadoras. E deveria ser ao contrário. As casas espíritas deveriam estar lotadas de trabalhadores. Por quê? Porque é o caminho. É o caminho e que vem nos mostrar o norte que Jesus trouxe há mais de 2000 anos. E por que não? E porque isso não acontece somente na Irmã, acontece em outros centros espíritas, pouco número de trabalhadores. É porque nós precisamos estar prontos. Porque é um desafio. É um grande desafio. Então nós precisamos estar prontos. Então muitos de nós não estão. É como se tivesse assim, ainda verdinho. Aí diz, não, eu consigo enfrentar tudo. Mas quando começa a tarefa, percebem que não estão prontos não. Nem têm a fé necessária para poder caminhar. Eu vou aqui falar, vou ler uma passagem bíblica para mostrar isso que eu estou dizendo. Essa passagem bíblica está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 28. Quando eu começar a falar, vocês não vão entender muito bem, mas nós chegamos lá. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. Quem subiu? Jesus e essas 3 pessoas que ele levou. Então, essa caminhada que ele fez para orar é justamente para o Monte Tabor. Eu não sei se vocês já ouviram falar da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Alguém já ouviu falar? Bom, é um monte em que Jesus foi para orar. Chegando lá, com essas 3 pessoas, se materializaram 2 criaturas que já tinham desencarnado. Moisés, você já ouviu falar, não é verdade? E também o profeta Elias. Aí vamos pensar que Jesus só levou essas 3 pessoas. João, Tiago e Pedro. E porque eles não tinham, então eram 13 apóstolos?
não é? 13 não, 12, né? 12 apóstolos. Então, ele não levou Felipe, ele não levou André, ele não levou Tomé, ele não levou Judas. Por que será? Ele tinha outros apóstolos, por que não levou? Justamente Jesus não levou porque eles não estavam preparados para ver aqueles espíritos se materializando. Tanto é que esses três que ele levou, inclusive, para eles eram pessoas que estavam vivas e pronto. Ou até ofereceram para perguntando, né, se eles queriam comer, beber. E nem todos estão preparados para esse intercâmbio com o mundo espiritual. Nós ouvimos falar, mas isso, que é uma coisa que é inerente ao ser humano, que é a mediunidade, mas nem todos estão prontos para encarar esse fato. Kardec disse uma vez, né? Está lá no livro dos médiuns, que todos nós somos mais ou menos médiuns, em graus diferentes, mas basicamente todos são médiuns. Mas nem todos estão prontos para encarar isso, para enfrentar isso. Por quê? Porque é de grande responsabilidade. E é uma coisa que vem de outras vidas. Somos nós escolhemos isso. Não foi Deus que impôs. Porque a lei de Deus nos trouxe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que vai nos dizer o que é realmente que nós queremos fazer. Se o certo ou não. Então, encarar a mediunidade, encarar todas essas tarefas que nós temos como missões, não é fácil. Mas é necessário. Porque muitos dos nossos problemas existentes hoje é justamente porque nós não burilamos, nós não trabalhamos aquilo que nós temos de ferramenta que Deus nos permitiu ter. Então, nesse mundo aí que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que até se propõem a trabalhar, mas de fato o que elas querem é a oportunidade de poder consultar as entidades, os espíritos, sem ter que pagar. Obter mais facilmente uma psicografia de seus entes queridos. E é também, muitas vezes, a oportunidade que as pessoas acham, né, que vão ter de fazer um trabalho, uma magia, um pacto para destruir alguém que não se gosta. Então, muitas vezes, essas pessoas que tensionam trabalhar, tensionam ser espíritas, eles simplesmente estão equivocados. E isso aconteceu até justamente aonde eu estava frequentando com uma colega minha, que quando o esposo dela foi embora, ela simplesmente foi pedir para alguém do jeito que fizesse um trabalho para ele voltar. E ela era uma pessoa conhecedora, mas ela sabia muito bem o que ela estava pedindo. E é evidente que foi negado, né? Porque o trabalho numa casa espírita é orar, é oração. Se valer bem, se não valer, né? Se a pessoa tiver fé naquilo que deseja, tudo bem. Mas se não tiver, não vai ser nenhum trabalho, um trabalho material que vai fazer com que alguém venha ou deixe de ir. Então, muitas vezes, muitas pessoas se prontificam a servir e aprender. Mas há muitas pessoas não. Elas vêm, mas elas vão, justamente porque trabalhar, servir e aprender não é para todo mundo. Né? Então, segundo Allan Kardec,
Um bom espírita reconhece-se pela sua transformação moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, define que o homem de bem pratica a caridade absoluta. E a caridade não é fornecimento de alimentos, não é fornecimento de produtos materiais apenas. É claro que todos nós precisamos do pão de cada dia. Mas muitas vezes nós precisamos apenas de um abraço. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra amiga. Essa é a caridade espiritual, que é o que mais as pessoas estão precisando hoje. Então, o espírito ele precisa ser indulgente, humilde, ter empatia com as pessoas, se esforçar diariamente, justamente para se autodominar, se melhorar, evoluir. Então, mais do que crer na doutrina espírita, é preciso senti-la, viver essa doutrina. Aí é que está toda a questão. Viver essa doutrina não é para qualquer um. Porque nós vamos ter obstáculos. Porque quando nós nos propomos ao amor, à caridade, a sermos bons, sempre vai ter obstáculos. Sempre vão existir pessoas que vão tentar, de alguma forma, tirar isso de nós. Fazer com que nós desistamos dos nossos objetivos. Inclusive até chega energias deletérias, energias pesadas para cima de nós, para a nossa família. Tudo acontece. Mas é para tentar tirar a nossa visão para o que realmente importa. Então não basta ser espírita, é preciso ser um bom espírito. Então, no livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, a questão 621, Kardec pergunta aos espíritos: aonde está escrita a lei de Deus? Aonde está? Quem que quer responder? É emissário, sabe? Sabe que eu já falei? No âmago da consciência. Exatamente. Então, essa questão, quer dizer, nem todo mundo precisa ser espírita para ter essa consciência, para executar a lei de Deus. Então, o espiritismo não é a salvação. Ele não nos salva, nem nos transforma em ser superiores, melhores, diferentes de todo mundo. Não. Mesmo sendo os espíritas conhecedores da vida além da mortalidade, que é muito importante, porque essa é uma das questões que nos leva a entender a vida. Entender Jesus, quando ele diz: a carne para nada serve, mas o espírito vivifica. Então ele está dizendo que o espírito continua. Ele mesmo, quando se materializou, e os católicos e protestantes dizem que foi ele mesmo que ficou, não, ele estava em espírito e ele se materializou. Naquele momento ele está mostrando que realmente a vida continua. Então que nós precisamos entender isso para que nós possamos modificar nossas vidas. Porque tem pessoas que dizem assim: bom, o que eu tiver para fazer, eu vou fazer aqui, porque na hora que eu morrer acabou tudo. Tem pessoas que entendem que
do pó viemos ao pó iremos. Aí acha que acabou, morreu, acabou. E não é assim. Por isso, é um dos motivos que nós precisamos nos modificar e nos transformar moralmente. Nos transformar em pessoas boas. Então, ser espírita é ser perfeito buscando a perfeição. O burilamento de nós mesmos, né? A casa espírita, ela é como uma fornalha. Olha a importância de uma casa espírita. Uma casa espírita séria. Ela é como uma fornalha. Ela é como uma forja. E nós, espíritas, somos como os metais. Como é que se forja uma espada? E coloca aquele aço a 700 graus centígrados. Ele fica molinho e depois tome martelada. Tome martelada para endurecer e para enriquecer. Então Deus faz o quê? Às vezes ele vai e tira, como tiraram Daniel da cova dos leões. Às vezes Deus tira da fornalha, outras vezes ele bota mais fogo. Só assim que a gente, muitas vezes, a gente consegue passar por tudo. Porque a gente é burilado, a gente é forjado. Muitas vezes a gente só vem pela dor. A gente não vem pelo amor. Por isso precisa muitas vezes apanhar. Apanhar para poder ficar em pé. Eu vejo os espíritas que realmente têm a doutrina espírita como base de vida, porque é o Evangelho de Jesus revivido, como bambu. Vocês sabem o que é bambu, né? Aquele pezinho de bambu. Quando há tempestade, o bambu se pega todinho e depois que a tempestade passa, ele fica em pé. Mas existem espíritas que são como árvores, aquelas árvores frondosas, com aqueles caules grossos, mas que chegou uma ventania qualquer, ele cai. E caiu e não levantou mais. Por quê? Porque não estava pronto, não estava forjado, não estava ali firme realmente na fé e no amor. E tudo aquilo que é o nosso nome, né? Então, para finalizar, vou contar aqui, para ficar bem mais engraçadinho, uma história de Chico Xavier. Eu amo a história de Chico Xavier, né? Então chegou uma mulher, se aproximou do Chico, fazia muito tempo que ela queria falar com o Chico e não conseguia, mas nesse dia ela conseguiu. Aí ela se aproximou do Chico, lá no centro espírita que ele trabalhava, e estava emocionada, e chorando, aí desabafou, né? Chico, tem um grande desgosto na minha vida. Meu marido não me acompanha nas idas ao centro espírita. Ele nunca me acompanhou. Aí Chico, sempre calmo e paciente, escutou um relato e respondeu com outra pergunta. Mas ele é bom para você? A esposa respondeu prontamente que sim, afirmando que ele tinha um excelente coração. O Chico então preconizou com uma das suas lições mais marcantes sobre amor, família e tolerância. Então, minha filha, não se preocupe. Ele está muito bem. Ele não precisa lhe acompanhar. Ele já está consciente de tudo que se deve fazer nessa vida. Deus quer primeiro que seus filhos sejam bons. Depois creio nele. Então veja aí, né, a profundidade dessa história. Muitas vezes nós apenas
achamos que devemos ser espíritas, mas não agimos como tal. Apenas nós queremos modificar a nossa vida, mas para muitas pessoas apenas é uma coisa rotineira, mas não é uma coisa de coração. Entra para modificar o outro, entra porque o problema bateu na porta. Porque quando você é espírita, desculpa, Marta, quando você é espírita, os problemas vão continuar do mesmo jeito. O que vai diferenciar vai ser a sua postura mediante esses problemas, porque eles vão sair. E aí a pessoa, quando ela assume o compromisso na casa espírita, e ela vê que os problemas continuam, e aí ela vê que ela tem mais um compromisso, aí ela quer ser espírita à moda dela. Ela quer dizer o momento que ela pode e que ela não pode ser espírita. Só que aí ela já assumiu o compromisso. Exatamente assim. Então, para finalizar, já agradecendo a paciência de vocês, ser espírita é se identificar primeiro com a doutrina espírita, como aconteceu comigo, aconteceu com meus irmãos aqui, e consequentemente com vocês também. Mas ser espírita é não abandonar o barco quando as coisas estão ruins. Quando a casa está cheia, quando a casa está vazia. Porque aqui, hoje, materialmente, tem poucas pessoas. Mas quando os desencarnados estão aqui, já foram espíritas, trabalhadores, ainda estão equivocados, mas estão aqui, aprendendo conosco. Ser espírita é dar o próprio testemunho. Porque não adianta eu estar aqui falando, nós irmãos estarem aqui e dizer assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode ser assim. Porque nós precisamos ser exemplos uns para os outros. E também ser espírita é saber que a casa espírita é um lugar de acolhimento. Independente de que da cor das pessoas, do gênero das pessoas, do partido político das pessoas e da religião das pessoas. Casa espírita é um lugar neutro. Neutro para as coisas individuais e o coletivo, o amor em ação. Isso é uma casa espírita. Isso é um pouquinho do que é ser espírita. É o que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada.